2015, um ano bastante turbulento. O Brasil afundou na lama, literalmente como foi em Minas Gerais, e em forma de metáfora como foi na política e também no esporte. Dentro e fora de campo, a corrupção estava escancarada por toda parte. Foi preciso colocar o país num lava-jato para tentar tirar um pouco da sujeira. Em Brasília, ataques por todos os lados. Ataques também na França, no começo e no final do ano, mas estes realizados por terroristas, radicais na maioria do Estado Islâmico. O grupo causou terror e também a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra. Guerra que aconteceu ao lado de cada um de nós. Chacinas que deixaram manchas nas ruas e no ano. A violência nossa de cada dia que insiste em continuar. O terror em nome de Alá, religiosidade que divide o mundo. Um conflito que fez a organização jihadista Estado Islâmico ficar ainda mais poderosa. A França foi um dos países mais afetados. Era dia 7 de janeiro. 2 militantes islâmicos, os irmãos Said e Sherif Kouachi, vestidos de preto e armados com fuzis, entraram na sede da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris, e abriram fogo, matando 12 pessoas. A polícia francesa começou uma caçada humana e matou os 2. A motivação? Sátiras do jornal ao islamismo. No mesmo dia, outro francês muçulmano, Amédi Coulibaly, ligado aos atacantes do jornal, matou a tiros uma policial em Montrouge, na periferia de Paris. No dia seguinte, ele invadiu um supermercado judaico, fez reféns e matou 4 pessoas antes de ser morto. O vídeo foi publicado no YouTube e Coulibaly confirmou ser integrante do Estado Islâmico. O Estado Islâmico passou a divulgar vídeos aterrorizantes. Um deles mostrando a decapitação de 21 egípcios cristãos sequestrados na Líbia. Ao longo do ano, o grupo usou a estratégia de espalhar o pânico com imagens de mortes e torturas. Na Tunísia, homens armados do Estado Islâmico invadiram 2 hotéis de luxo e mataram 38 pessoas. No Kuwait, um ataque a uma mesquita deixou ao menos 27 pessoas mortas e mais de 200 feridas. Em outubro, um avião russo com destino a São Petersburgo saiu do Egito, mas caiu perto da península do Sinai. 224 pessoas morreram. O que parecia uma fatalidade ganhou novos contornos horas depois. O Estado Islâmico afirmou na internet que o acidente, na verdade, se tratava de um ataque. O grupo teria colocado uma bomba de mão caseira na aeronave. Na noite de 13 de novembro, a França voltou a ser alvo dos terroristas. Aconteceram 3 explosões e 6 fuzilamentos em massa. 2 ataques suicidas aconteceram perto do Stade de France, ao norte de Saint-Denis. No momento, jogavam França e Alemanha. 2 bombas foram ouvidas durante a partida. Depois do jogo, os torcedores foram para dentro do campo, ainda sem muitas informações, mas com muito medo. Logo depois, começou um tiroteio em restaurantes nas ruas. Em seguida, o ataque mais mortal no Teatro Bataclan, onde terroristas fuzilaram dezenas de pessoas que assistiam a um show de rock e fizeram reféns até o início da madrugada, quando a polícia invadiu o local e matou os jihadistas. 1.500 pessoas estavam no histórico casarão. Foram os piores ataques no país desde a Segunda Guerra Mundial. Dois dias depois, a Força Aérea Francesa lançou vários ataques aéreos contra alvos do grupo terrorista Estado Islâmico na região da cidade síria de Raqqa. E nesta guerra nada santa que está apenas começando, os inocentes são as principais vítimas.
Décadas atrás, os combates fizeram com que os europeus fossem procurar abrigo em outros continentes. Em 2015, foi a vez da Europa abrir as fronteiras para os refugiados. Eles são vítimas de guerras civis, terrorismo, perseguições e miséria. Arriscam a própria vida para, acredite, tentar salvar a própria vida. Atravessam o mar revolto, andam quilômetros por terras perigosas, com um único objetivo: buscar asilo em países sem a guerra e com oportunidades. A Europa recebeu 500 mil de imigrantes. Trata-se da maior crise migratória e humanitária depois da Segunda Guerra Mundial. A Agência de Refugiados da ONU indica que o maior grupo no continente europeu é formado por sírios. O destino preferido é a Alemanha. O país afirmou que receberia 800 mil refugiados. A Turquia, que aspira a entrar no grupo europeu, aceitou o triplo. Muitos refugiados andaram milhares de quilômetros para encontrar grades pela frente. Pelo mar, o perigo é ainda maior. Só em 2015, quase 3 mil pessoas morreram afogadas nas travessias. O símbolo dessas tragédias é o menino Aylan Kurdi, um garotinho que sobreviveu às bombas na Síria, mas não conseguiu vencer o oceano. Ele tinha apenas 3 anos. O corpo de Aylan foi encontrado em Bodrum, na Turquia. O bote no qual viajavam a família dele, assim como muitos outros, virou no mar. A mãe e o irmão de Aylan também morreram na água. Apenas o pai sobreviveu. Uma vida agora sem sentido, como a de muitos refugiados abandonados pelo caminho. Em abril, terroristas islâmicos invadiram uma universidade no Quênia, na África, e assassinaram 147 pessoas. O ataque foi do grupo Al-Shabaab, extremistas islâmicos ligados à rede terrorista Al-Qaeda. Eles foram de quarto em quarto perguntando quem era muçulmano e cristão e executaram os cristãos. Depois de 15 horas, policiais e soldados cercaram o campus e conseguiram matar os 4 terroristas. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas. Em março, terroristas invadiram o Museu Nacional do Bardo, na Tunísia. Turistas foram mantidos reféns. Durante o ataque, 22 pessoas foram mortas. Protestos populares contra o terrorismo começaram no centro da capital Tunis. Esse foi um dos piores ataques contra civis na Tunísia. A onda de calor que atingiu a Índia em maio deixou mais de 2.200 mortos. Foi o segundo ano mais mortífero na história do país e o 5º pior em todo o mundo. As temperaturas chegaram a 45 graus. Em julho, um acordo histórico de 159 páginas entre Estados Unidos e Irã dá fim a mais de uma década de discussões diplomáticas. O Irã concordou em limitar o programa nuclear, desde que potências mundiais suavizem as sanções econômicas impostas ao país. O Irã segue afirmando que o programa nuclear é pacífico e que não pretende produzir bombas atômicas. Outro passo para a paz em 2015 aconteceu entre o governo da Colômbia e a guerrilha das Farc. Os dois entraram num acordo para encerrar o conflito que durava quase meio século e que deixou mais de 220 mil mortos. Uma das medidas é a busca, localização, identificação e entrega digna de restos mortais de desaparecidos. As duas partes decidiram criar uma unidade especializada que ficará responsável pela tarefa. As relações entre Brasil e Indonésia ficaram abaladas no começo do ano. O país do Sudeste Asiático condenou à morte os brasileiros Marcos Archer Cardoso Moreira e Rodrigo Goulart. Eles foram julgados por tráfico de drogas. Dilma apelou pelo perdão da dupla, mas de nada adiantou. Eles foram executados por fuzilamento. O governo brasileiro convocou de volta o embaixador do Brasil em Jacarta, capital da Indonésia. Um mês depois, o então novo embaixador da Indonésia, Toto Rianto, teve recusada a carta credencial por Dilma Rousseff e deixou o Brasil ampliando o atrito diplomático. Uma entrevista ao vivo que terminou de forma trágica. A repórter Alison Parker e o cinegrafista Adam Ward foram mortos a tiros em Virgínia, nos Estados Unidos.
O criminoso era um ex-empregado da emissora, Vester Lee Flanagan, que usava o nome de Bryce Williams. Depois de tirar a vida dos colegas, ele se matou e transmitiu tudo pelo Twitter. Bryce Williams havia reclamado em redes sociais que a repórter fazia comentários racistas e que o cinegrafista se queixou sobre ele no departamento pessoal da TV. Bryce morreu no hospital. No final de novembro, o empresário Maurício Macri foi eleito novo presidente da Argentina. O líder da frente de centro-direita opositora coloca um fim de 12 anos ao governo Kirchner, o chamado kirchnerismo. No final do ano, mais uma derrota de quem está há muito tempo no poder. A oposição da Venezuela derrotou os socialistas do governo e conquistou maioria no legislativo do país pela primeira vez em 16 anos. Com isso, está formada a plataforma para desafiar o presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2016. A queda de um novo muro, desta vez imaginário, mas não menos importante. Depois de mais de 50 anos, dois países voltam a se aproximar. Cuba e Estados Unidos mantinham uma relação conturbada desde 1961, mas foi em 2015 que o cubano Raul Castro e o americano Barack Obama resolveram acertar as desavenças. Em abril, os presidentes de Cuba e dos Estados Unidos apertaram as mãos na abertura da Cúpula das Américas. Foi a primeira vez que um líder cubano participou da conferência. Raul Castro, no discurso, chamou Barack Obama de homem honesto. Durante meio século, os 150 quilômetros de distância que separavam a Flórida e a costa cubana eram intransponíveis. Mas o acordo entre as duas nações faz com que o percurso seja novamente navegável. O primeiro cruzeiro entre os dois países acontecerá em 2016. Os Estados Unidos tiraram Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo e acabaram com inúmeras restrições legais ao comércio bilateral. Este seja talvez o momento mais emblemático dessa nova história. Estados Unidos e Cuba reabriram as embaixadas em Washington e Havana. John Kerry esteve na capital cubana para a cerimônia. Foi o primeiro secretário de Estado americano a visitar Cuba em 70 anos. Depois de 54 anos, os Estados Unidos voltam a ter uma embaixada em Cuba. Isso não significa que os problemas entre os dois países serão resolvidos rapidamente, mas que agora existem canais oficiais de negociação entre cubanos e americanos. Os americanos querem que Cuba seja mais democrática. Cuba quer o fim do embargo. Ainda há um longo caminho pela frente, mas os primeiros passos já foram dados. Do céu ao inferno. Assim foi 2015 para a presidente Dilma Rousseff, que vê o legado de 13 anos do PT no poder ser posto em xeque. O ano político no Brasil começou em 2014, com uma disputa apertada. Ainda que tenha sido uma reeleição difícil, vitória é vitória. E este foi o céu de Dilma. No dia 1º de janeiro, ela tomou posse do segundo mandato. Mas o céu de brigadeiro durou pouco. A economia já vinha de um período de dificuldades. Dilma conseguiu se reeleger com o país estagnado e com um grave problema nas contas públicas, que o governo até então não admitia existir. Passado o processo eleitoral, a realidade bateu à porta e a presidente se viu obrigada a abrir o chamado pacote de maldades. O governo anuncia aumento de imposto sobre combustível e dobra IOF em operações de crédito para o consumidor. Daquele momento em diante, o governo foi tomado por uma ideia fixa, a do ajuste fiscal. Mas à medida que a presidente mexia onde prometeu não mexer, como nas pensões e no seguro-desemprego, a popularidade dela caía. Dilma Rousseff foi reeleita em outubro de 2014 com mais de 54 milhões de votos. Na época, ela tinha uma aprovação de 42% segundo o Datafolha. Em fevereiro, um mês depois da posse, a aprovação caiu pela metade, 23%. Em março, caiu de novo, quase pela metade, 13%. Em junho, caiu para 10% e em agosto, para 8%.
Com o executivo fraco, aumenta o poder do Congresso de fazer exigências. Um personagem especial soube aproveitar esta situação como ninguém. Eduardo Cunha. A crise começou na eleição dele para a presidência da Câmara em fevereiro. O governo decidiu apoiar um candidato do PT, Arlindo Quinalha, de São Paulo. Mas o candidato do Planalto não chegou sequer ao segundo turno. Numa eleição fácil, Cunha venceu com a promessa de trabalhar pela independência da casa. Com manobras de todos os tipos, Cunha impôs uma série de derrotas ao governo Dilma. Mas existem outras forças, fora de Brasília, capazes de agitar a política nacional. Em Curitiba, a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal fizeram história ao prender os maiores empreiteiros do Brasil. Políticos também não escaparam da mira da Lava Jato. E o todo-poderoso Eduardo Cunha apareceu na lista de acusados do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cunha teria recebido dinheiro do esquema na Petrobras e acumulado uma verdadeira fortuna na Suíça. Primeiro, ele desmentiu, disse que não tinha contas no exterior. Mas dinheiro deixa rastro, e quando as contas apareceram, ele admitiu ser usufrutuário do dinheiro. A história não colou e Cunha se viu às voltas com um processo de quebra de decoro parlamentar, algo que poderia lhe custar o mandato. Até dezembro, os políticos citados por Janot tocam a vida até com certa tranquilidade, protegidos pelos mandatos, dentro dos gabinetes. Mas esse bloqueio também foi furado pela Justiça. O senador Delcídio do Amaral foi preso dentro de um hotel de luxo em Brasília. O senador foi pego com a boca na botija quando negociava a fuga de um acusado da Operação Lava Jato, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. A política volta a pegar fogo. Nem o próprio Senado conseguiu livrar Delcídio. Em votação aberta, a casa decidiu manter o senador na cadeia. A notícia de que um senador havia sido preso no exercício do cargo acendeu um sinal de alerta para os políticos da lista de acusados na Lava Jato. Entre eles, Eduardo Cunha. Ele, que já vinha ameaçando aceitar um dos vários pedidos de impeachment, decidiu agir. Acuado pela orientação do PT de votar contra ele no Conselho de Ética da Casa, Cunha ativou uma verdadeira bomba relógio. O presidente da Câmara dos Deputados, no uso das suas atribuições, resolve constituir comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República. A presidente Dilma veio a público para defender o mandato. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. O vice-presidente da República, segundo na linha de sucessão, se manifestou por uma carta endereçada à própria presidente Dilma. O documento veio a público e sinalizou uma ruptura entre a presidente e o vice. Tenho mantido a unidade do PMDB apoiando o seu governo, usando o prestígio político que tenho, advindo da credibilidade e do respeito que granjeei no partido. Isso tudo não gerou confiança em mim, gera desconfiança e menosprezo do governo. No meio tempo, o Supremo Tribunal Federal freou o ritmo de impeachment definido por Eduardo Cunha. Decidiu vetar a chapa alternativa e deu poder ao Senado para barrar o impedimento da presidente. Uma derrota para Cunha, que prometeu recorrer. E depois de perder a credibilidade na política econômica e sofrer 2 rebaixamentos na nota de crédito, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, deixou o cargo. Para o lugar dele, uma solução caseira. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Ele entrou prometendo fazer o que for necessário para atingir a meta de superávit. Foi um ano conturbado na política, cheio de emoções. 2015 deixa a cargo de 2016 os destinos de Eduardo Cunha, Michel Temer, Dilma Rousseff e de todo um país. Um
Ano que deixa uma mancha no esporte mais amado dos brasileiros. Em maio, 14 pessoas, entre elas 9 diretores da FIFA, a Federação Máxima do Futebol, foram acusadas pelo FBI de fraude, extorsão e lavagem de dinheiro. Nomes como Joseph Blatter, José Maria Marim e até um dos maiores jogadores da história, Michel Platini, entraram na mira da justiça. Em 2015, infelizmente, o futebol chamou mais atenção fora dos gramados do que dentro. José Maria Marim, brasileiro, presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Michel Platini, francês, presidente da UEFA, a União das Federações Europeias de Futebol. Jerome Valk, secretário-geral da FIFA. Joseph Blatter, suíço, presidente da FIFA. Duas gerações de dirigentes de futebol. Em comum, a acusação de embolsarem quase R$500 bilhão em subornos e comissões desde 1991. O cerco começa a fechar para os dirigentes de futebol. Diversos cartolas que estariam envolvidos no esquema são detidos. Entre eles, José Maria Marim, que estava em Zurique, na Suíça. Ele é acusado de receber milhões para ceder os direitos da Copa no Brasil ano passado. Nem a CBF escapa. A confederação é investigada no esquema milionário em propinas relacionadas à Copa América de 2019. O presidente Joseph Blatter ignora a crise e diz que vai continuar no cargo. Com tanta sujeira, todos se tornam suspeitos. A África do Sul entra na mira pela Copa de 2010. O ministro do Esporte, Fikile Mbalula, jura de pé juntos que não houve propina no evento. Mas o americano Chuck Blazer, ex-membro do Comitê Executivo da FIFA, cede informações ao FBI e afirma que a entidade máxima recebeu propina para que as sedes das Copas de 1998 na França e 2010 na África do Sul tivessem vantagens na disputa contra as demais concorrentes. Joseph Blatter muda de ideia. Para tentar amenizar a situação, coloca o cargo à disposição e convoca novas eleições. Como num passe de mágica, os adversários desistem e, mesmo com o escândalo, Blatter é reeleito pela 5ª vez. Jerome Valk, principal assessor de Joseph Blatter, é citado no esquema de corrupção. A FIFA nega que ele esteja envolvido. A investigação mostra que ele teria recebido R$9 milhões em venda de ingressos ilegal durante a Copa do Mundo no Brasil. Joseph Blatter muda novamente de ideia. Poucos dias depois de ser escolhido, ele renuncia, mas diz que vai continuar a exercer a função até um novo presidente ser eleito. A FIFA admite que pagou 5 bilhões de euros à Associação de Futebol da Irlanda para evitar uma ação legal relacionada a uma derrota polêmica para a França na repescagem da Copa do Mundo de 2010. Michel Platini, que chegou a pedir a cabeça de Blatter, também entra na mira e é afastado da FIFA por 90 dias ao lado do presidente e de Jerome Valk. José Maria Marim é extraditado para os Estados Unidos. Lá, paga uma fortuna de multa para responder o processo em prisão domiciliar. Os Estados Unidos alertam: mais gente vai ser presa na operação contra a corrupção no futebol. Quem será o próximo na mira da justiça, hein? Um programa de TV argentino coloca em xeque também a arbitragem. Gravações levantam suspeitas de que houve manipulação de resultado, inclusive num jogo do time brasileiro. O diálogo envolve Júlio Grandona, que morreu ano passado, mas que na época da gravação era o presidente da Associação de Futebol Argentino, e Abel Ñeco, representante argentino no Comitê de Árbitros da Conmebol. Ñeco explica a escolha do paraguaio Carlos Amarilha no jogo entre Corinthians e Boca Juniors, válido pela Libertadores. Hola, Julio,
Nieco, Nieco, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Bien y vos? Y sí, me va bien porque salí de este quilombo, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué se Salió bien al final, no lo quería dar y este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que en el último año era Amarília. Amarília foi muito contestado no jogo por 2 gols anulados e um pênalti não marcado. O árbitro Carlos Amarília, revoltado, disse estar surpreso com a escuta e afirmou não ter favorecido o Boca Juniors. Amarília acabou afastado. Um clássico argentino que não terminou. Boca Juniors e River Plate se enfrentaram num dos jogos mais esperados da Libertadores. O Boca, jogando muito, se classificou em primeiro. Já o River, com muitos tropeços, ficou com a última vaga. Nas oitavas de final, o que era para ser festa acabou em guerra. Torcedores do Boca Juniors, covardemente, atacaram jogadores adversários. A partida estava empatada em 0-0. Era o duelo de volta pelas oitavas de final da Libertadores. Os jogadores do River Plate retornavam no intervalo quando foram atingidos por spray de pimenta. O jogo foi interrompido. Enquanto eram socorridos, a torcida do Boca xingava e tentava invadir o gramado. Até um drone sobrevoou o campo. Sem muita opção e com a torcida bastante agitada, o árbitro suspendeu a partida. A Confederação Sul-Americana puniu o Boca Juniors e tirou o clube da competição. O River Plate avançou no torneio e virou outro time. De desacreditado, bateu 1-1 até a final. E contra o Tigres, se tornou campeão da Libertadores 2015. Mas infelizmente as brigas em estádio e fora deles não foram poucas no ano. Em julho, imagens do circuito interno de segurança do Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, em Natal, mostraram o momento em que integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel do Corinthians atacaram torcedores do Vasco. 17 pessoas foram presas. Antes do clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, torcedores se enfrentaram nas ruas próximas ao estádio. Oh! Já deu, só! Já deu, velho! 20 pessoas acabaram detidas. O Fortaleza levou o campeonato cearense, mas a festa acabou em pancadaria. Houve confusão generalizada, briga entre as torcidas rivais, invasão de campo, cadeiras no gramado e bombas de gás da PM. Mais de 100 pessoas foram presas. Cenas lamentáveis que estragam o espetáculo do futebol. Ano de dor para milhares de famílias vítimas da violência. Um celular, uma bicicleta, objetos quase sem valor que, por muitas vezes, custam a vida das pessoas. Tayene Rodrigues Abreu era estudante de psicologia e trabalhava no metrô do Rio. Foi morta em um assalto enquanto voltava do Réveillon em Copacabana. Levaram a bolsa, o celular e a vida de uma jovem de 22 anos. O crime aconteceu aqui em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Tayene foi encontrada morta com 2 tiros na cabeça. Tayene foi uma das primeiras vítimas do ano, mas não foi a única. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 2.000 pessoas são mortas em latrocínio todos os anos. Em São Paulo, a ciclista Consuelita Freitas foi morta com um tiro no peito na rodovia Fernão Dias durante um assalto. Ela pedalava junto com o marido, que também foi ferido. O crime revoltou a cidade, especialmente os ciclistas. No Rio, em maio, uma onda de assaltos com armas brancas faz 14 vítimas em um mês. Pessoas como a turista chilena Isidora Ribas Carmona, de 32 anos. O assaltante levou o tablet da turista. O ferimento no pescoço foi superficial. O estudante Pedro Arthur Brito Santa Cruz, de 18 anos, foi ferido dentro do trem. Ele ouvia música a caminho do colégio quando foi atacado.
Os ataques no Rio ganharam destaque na imprensa internacional. Cartão postal brasileiro, a cidade é sede das Olimpíadas de 2016. A onda de crimes fez o estado do Rio de Janeiro endurecer a lei e proibir o porte de arma branca. Mas foi um caso em especial que chocou o país. Jaime Gold, de 55 anos, foi esfaqueado enquanto pedalava na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade. Ele foi ferido no braço e na barriga. Os assaltantes levaram a bicicleta. O médico foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Jaime se formou em 1984 na Universidade Federal do Rio de Janeiro e desde então trabalhava aqui no Hospital Universitário. Ele dava aulas de medicina e atendia a população carente. 3 adolescentes foram acusados pela morte do médico. 2 deles foram condenados pela justiça. No Piauí, um crime bárbaro. 4 jovens são estupradas, espancadas e jogadas de um penhasco em Castelo do Piauí. Uma das vítimas, Daniele Rodrigues, de 17 anos, não resiste e morre. Os agressores, 4 adolescentes que estavam drogados e acompanhados de um traficante, um homem de 40 anos, que comandou a ação. A tragédia do Piauí e o assassinato de Jaime Gold no Rio despertaram um velho e acirrado debate: a redução da maioridade penal. A casa é do povo! A casa é do povo! O debate esquentou em Brasília. Com muito protesto, a proposta avançou nas comissões da Câmara. Quando o assunto chegou ao plenário, mais polêmica. A votação entrou pela madrugada. Os defensores da redução da maioridade venceram na quantidade de votos, mas não conseguiram o número necessário para mudar a Constituição. Menos de 24 horas depois, o presidente da Casa, Eduardo Cunha, que é um defensor da redução da maioridade penal, articulou mudanças no texto e colocou a mesma medida novamente em votação. O parlamento brasileiro não é a casa de Vossa Excelência. Desta vez, a proposta passou. A Câmara ainda aprovou em segundo turno a medida que será discutida no Senado, menos propenso a aprovar a mudança. Uma discussão que fica para 2016. Homens armados e em maior número contra vítimas desprotegidas, pegas de surpresa. Só a região metropolitana de São Paulo registrou 13 chacinas neste ano. Um crime marcado pela crueldade e covardia e que muitas vezes parte justamente de quem deveria proteger a população. Há 83 mortos na região metropolitana da maior cidade do Brasil. Em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, 6 mortos em uma única noite. Entre as vítimas, pai e filho. Desta vez, um pai de 40 anos e seu filho de 19, que não se viam há quase um ano. Segundo vizinhos e parentes, foram baleados quando saíam para comer pizza, em comemoração ao reencontro. Os tiros partiram de um carro em disparada. Os 2 morreram no local. 3 dias depois, mais violência. 8 pessoas são mortas na sede da torcida organizada Pavilhão Norte. A chacina aconteceu na noite de sábado. De acordo com testemunhas, 3 homens entraram no local armados, mandaram as vítimas deitarem no chão e atiraram. Um funcionário poupado pelos criminosos conta sobre os minutos de pânico. Tava terminando de lavar o banheiro. Na hora que eu chegar foi a hora que os 2 já foi sacando a mão das armas, falou assim, vamos, entra pra dentro. Aí se joga no chão, se enrola na faixa do Corinthians e vai, vamos. Aí me enrolei tudinho, fiquei emborcado também. Do jeito que os outros morreram, tudo emborcado. Aí foi a hora que pegou, eu escutei o primeiro tiro,
Aí comecei escutando os tiros e na hora apaguei. Fiquei parado, que é para dizer que eu morri também. Uma das vítimas conseguiu fugir. Correu em direção ao posto de gasolina que fica ao lado da agremiação, mas não sobreviveu. Abril foi o mês mais violento. 27 mortes em 5 chacinas na região. Mas o pior ainda estava por vir. 13 de agosto. Uma quinta-feira sangrenta em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. 19 mortos em uma noite, a maior chacina da história de São Paulo. A notícia repercutiu no mundo todo. A Secretaria de Segurança do Estado montou uma força-tarefa. Logo se descobriu que o crime foi motivado por vingança contra a morte de um policial militar e de um guarda civil metropolitano dias antes. Apesar disso, a resposta foi lenta. Na semana seguinte ao fato, um policial foi preso, mas só um. Os investigadores levaram 3 meses até que fossem feitas novas prisões. Das 13 chacinas registradas na região neste ano, 3 tiveram envolvimento de policiais militares, segundo as investigações. O inesperado acontece, muitas vezes de forma trágica. 2015 foi marcado por graves acidentes. Alguns deles parecem coisa de cinema. Uma das forças mais poderosas do universo talvez seja o acaso. Um segundo, um erro, um deslize e tudo pode desabar. Cena de guerra na madrugada do Rio. Uma explosão no bairro de São Cristóvão, na zona norte da cidade, atinge mais de 50 imóveis. O quarteirão inteiro ficou assim. A explosão foi causada por um vazamento de gás. As imagens dão ideia da destruição. Um restaurante, uma pizzaria, uma farmácia e imóveis residenciais foram atingidos. Eram 3 horas da manhã quando a explosão tirou os moradores da cama. Meses antes, um outro vazamento de gás quase derrubou um prédio em São Conrado, na zona sul da cidade. O alemão Marcus Miller, que morava no apartamento que explodiu, morreu dias depois no hospital. A perícia concluiu que um cano de gás mal encaixado provocou a explosão. Em Santa Catarina, uma falha nos freios de um ônibus causou um trágico acidente. Eram quase 5 horas da tarde do sábado quando o ônibus vinha daquela direção, descendo a serra, perdeu o controle bem nesta curva, acabou subindo aqui este barranco e descendo a ribanceira. 51 pessoas morreram, uma das maiores tragédias da história do estado. Em Paraty, no estado do Rio, outro desastre. Um ônibus mal conservado perdeu o controle e despencou numa ribanceira. 59 pessoas ficaram feridas. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, um helicóptero de luxo caiu dentro de um condomínio. 5 pessoas morreram. Entre as vítimas, o filho caçula do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Tomás Alckmin era piloto e acompanhava alguns colegas num voo teste da aeronave que havia acabado de sair da manutenção. Incêndio que ainda queima na memória de todos. Tanques carregados de combustível da empresa Ultracargo pegaram fogo num dos terminais do Porto de Santos. Foram 8 dias de combate às chamas, mais de 100 homens mobilizados. A temperatura no local chegou aos 800 graus. Em Tianjin, na China, um desastre de proporções gigantescas. Uma explosão no porto da cidade deixou 150 mortos e centenas de feridos. Na grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita, um guindaste despencou e deixou mais de 100 mortos. Semanas depois, em meio às celebrações do Hajj, um tumulto deixou centenas de mortos em Mina, nos arredores de Meca. As vítimas foram pisoteadas pela multidão. Em Taiwan, talvez a imagem mais impressionante do ano.
O avião da companhia Transasia bateu em uma ponte e caiu em um rio, na capital Taipei. 25 pessoas morreram. O motorista que passava pelo local filmou o momento do choque. Foi o primeiro acidente aéreo de um ano que ficará marcado na história da aviação por acontecimentos controversos. Um desastre aéreo com rosto, nome e sobrenome. Um drama pessoal, solitário, convertido no sofrimento de uma centena de famílias. Andreas Lubitz, 28 anos. Ele era copiloto da companhia alemã Germanwings. Segundo colegas, estava feliz com o emprego. O sonho dele sempre foi voar. Ele era um jovem normal, um piloto normal. Nunca soube de nada fora do comum, de nenhum acidente. Mas, na verdade, Andreas sofria. Deslizava sobre uma linha tênue entre a razão e a insensatez. Dia 24 de março, o Airbus A320 da Germanwings decola com meia hora de atraso de Barcelona rumo a Düsseldorf, na Alemanha. No meio do percurso, no sul da França, o avião se choca contra os Alpes. Foram as caixas pretas que revelaram a ligação sinistra entre o drama de Andreas Lubitz e o destino das outras 149 pessoas a bordo. Logo que se encontrou a primeira caixa, foi possível reconstituir o acidente. Alguém na cabine refez a rota, diminuiu a altitude e acelerou para que o avião se chocasse contra a cadeia de montanhas. Ao mesmo tempo em que as investigações avançam, vem à tona o inferno pessoal de Andreas Lubitz. Ele era depressivo e, segundo especialistas, tinha uma tendência suicida. Andreas temia que os problemas o afastassem do céu. Ele teria pesquisado sobre formas de acabar com a própria vida na noite anterior ao voo. A segunda caixa preta não deixou mais dúvidas. O aparelho registrou que o piloto saiu da cabine para ir ao banheiro e deixou Andreas Lubitz sozinho no comando. Quando voltou, encontrou a porta da cabine trancada. O piloto bateu na porta e, ao perceber que algo estava errado, começou a bater com mais força, ao ponto de tentar arrombar a cabine aos berros. Pelo amor de Deus, abra essa porta! As vítimas só perceberam a queda no último minuto. Os gritos só foram ouvidos momentos antes do impacto. Minutos depois, a história de Andreas Lubitz e de outras 149 pessoas acabava nos Alpes franceses. Foi um ano de revelações no céu. Outro dos acidentes aéreos mais controversos de todos os tempos foi desvendado. Julho de 2014. Um Boeing 777 da Malaysia Airlines cai no meio da Ucrânia, dividida entre nacionalistas e separatistas russos. O voo MH17, que fazia o trajeto Amsterdã-Kuala Lumpur, deixou 298 mortos e colocou ainda mais lenha na fogueira da guerra civil que racha a Ucrânia entre influência ocidental e a gigante russa. O governo de Kiev acusou os separatistas russos de disparar contra o avião. Já os russos falavam de um caça ucraniano que sobrevoava a região e que poderia ter abatido a aeronave em pleno ar. Mais de um ano depois, um relatório holandês finalmente põe fim a essa controvérsia. Segundo os investigadores, o voo MH17 fez uma pequena mudança de rota para fugir de uma tempestade, bem quando passava por cima do território em conflito no leste da Ucrânia. Uma bateria antiaérea controlada pelos separatistas disparou um míssil de fabricação russa. O artefato era teleguiado, programado para explodir ao se aproximar do alvo. Quando o míssil se aproximou do Boeing 777, a ogiva explodiu, espalhando os fragmentos. Os holandeses, que perderam 193 cidadãos no acidente, levaram mais de um ano para montar esse quebra-cabeça. Ao juntar as peças, é possível ver os estragos causados pela explosão do míssil russo. Fim do mistério. Este mistério. Outro voo da Malaysia Airlines continua a intrigar as autoridades internacionais. Mais de um ano depois do voo MH370 desaparecer com 239 pessoas a bordo, em março de 2014, o paradeiro da aeronave permanece desconhecido. Este ano, o premier da Malásia, Najib Razak, anunciou que uma parte da fuselagem, uma peça com cerca de 2 metros de comprimento, encontrada no Oceano Índico, pertence ao avião desaparecido.
As autoridades francesas pedem cautela. Segundo eles, ainda não é possível provar que o pedaço encontrado pertence de fato ao avião fantasma. Um problema sem solução que permanece um desafio, agora para 2016. Uma tragédia sem precedentes em Minas Gerais e um preço alto cobrado por séculos de extração de riquezas do fundo da terra. No dia 5 de novembro, uma barragem da mineradora Samarco, empresa formada pela Vale e a australiana BHP Billiton, rompe e libera um tsunami de lama. Imagens feitas por funcionários da empresa mostram a força devastadora da enxurrada. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, vira o caminhão e racha fora. Volta, Zé. Volta. Prejuízos incalculáveis. O que era verde ficou assim. Segundo especialistas, os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo devem desaparecer. Se tornarão desertos de lama. E a história de muitas pessoas se perde num mar de terra. A cada passo, em cada canto do distrito, só se vê destruição. Aqui era uma escola. No dia da tragédia, uma professora salvou 58 alunos em menos de 5 minutos. Depois que o rio de lama passou, ficaram as ruínas e uma mensagem no mural. Juntos por um futuro melhor. 17 pessoas morreram e 6 continuam desaparecidas. A cena mais repetida foi esta: uma luta contra o tempo para salvar vidas. Animais ficaram presos no barro e a cada passo das equipes de resgate, o perigo de ser sugado pela terra. A gente precisa caminhar com muito cuidado por aqui, porque apesar do barro já ter começado a secar, a maior parte do terreno ainda é uma lama movediça. O desastre deixou centenas de desabrigados, gente que perdeu tudo. Não tem nada, tá tudo só barro. Tragédia, meus cachorros morreu tudo, carro, acabou tudo, perdi tudo. Mas a maior vítima da história é o futuro. A lama tóxica carregada de metais pesados pode ter matado o Rio Doce, a maior bacia hidrográfica dentro da região sudeste. Os peixes morreram, a vida que brotava das margens também. E os próximos a sofrer as consequências somos nós. O Rio Doce passa por 29 municípios de Minas Gerais e outros 11 do Espírito Santo. Muitas cidades dependem do rio para viver. É o caso de Governador Valadares, cidade de 300 mil habitantes que vive cenas de guerra. Justo o Rio Doce que deu tanto a Minas, inclusive a mineração. Deu o próprio nome à Vale, fundada na década de 50 por Getúlio Vargas como Vale do Rio Doce. Privatizada em 97, a mineradora se tornou a maior do mundo explorando o solo brasileiro, em especial o minério de ferro. Com a baixa dos preços no mercado internacional, a Vale vive a maior crise em décadas e está frente a frente com esse desastre sem precedentes. O Ministério Público diz ter alertado a empresa sobre os riscos e acusa Samarco de negligência. Uma semana depois da tragédia, a presidente Dilma Rousseff sobrevoou a região e anunciou uma multa preliminar. O valor corrigido depois chegou a R$1 bilhão. Um ressarcimento pelo tamanho do crime. A região ainda convive com o risco de rompimento de outras barragens. Fotos de satélites mostram o antes e o depois do local. Um estrago que pode ser visto até do espaço e nos faz repensar a atividade mineradora no país, que gera emprego e riqueza, mas que pode também custar muito caro ao meio ambiente. O desastre pode ser considerado como o maior desastre advindo de uma atividade de mineração em todo o mundo.
A força da natureza atingiu em cheio o Nepal. Em abril, um terremoto de 7,9 graus na escala Richter durou menos de 2 minutos, mas matou mais de 8 mil pessoas, deixou mais de 19 mil feridos e destruiu um patrimônio cultural incalculável. Foi a pior catástrofe natural sofrida pelo país desde 1934. O pânico tomou conta da capital, Katmandu. Os hospitais do país, de 28 milhões de habitantes e um dos mais pobres do mundo, ficaram completamente lotados. Precisaram de doações de sangue. Muitos monumentos culturais foram derrubados, alguns considerados patrimônio da humanidade pela Unesco. O governo nepalês declarou estado de crise nacional. A chuva, falta de comunicação e de meios, além dos tremores secundários, complicaram a busca de sobreviventes. O terremoto, que teve epicentro a 150 quilômetros a oeste da cidade, afetou também a Índia e o Tibete, causando uma avalanche no Everest que provocou a morte de mais 2 alpinistas que estavam lá no momento. Quando as pessoas se recuperavam, mais um golpe atingiu o Nepal. Um novo tremor de 7,3, mês depois, deixa mais mortos e feridos. E leva também a esperança que ainda restava. Itamaraty registrou que havia 79 brasileiros no país. O Brasil e outros países mandaram condolências ao Nepal. As Nações Unidas, a OMS e a União Europeia enviaram equipes de salvamento, kits médicos e dinheiro. Quase 5 milhões de pessoas foram afetadas pela tragédia. Em 2015 trouxe uma revelação que reacende o fascínio da humanidade pelo planeta vermelho. A descoberta de água em Marte traz à tona uma das mais inquietantes dúvidas do homem. Não estamos sozinhos no universo? O dia 30 de outubro de 1938 ficou marcado pelo que talvez tenha sido a maior peça já pregada na história. O cineasta Orson Welles leu um trecho do clássico Guerra dos Mundos na rede americana de rádio CBS. O realismo da narração de Welles foi tanto que deixou milhares de ouvintes em pânico nos Estados Unidos. Passaram-se 75 anos e nunca deixamos de sonhar com Marte. A mais recente aventura estreou este ano nas telonas. Em Perdido em Marte, Matt Damon vive um astronauta que, depois de uma missão mal sucedida, é dado como morto. Com poucos recursos, ele tenta sobreviver no planeta. Enquanto isso, na vida real, Marte está mais próximo do que nunca. Este ano, um grande passo foi dado na busca por respostas. A NASA, empresa aeroespacial americana, revelou a existência de água no planeta vermelho. A descoberta torna o nosso vizinho o planeta mais apto ao desenvolvimento da vida depois da Terra no sistema solar. Os cientistas da NASA afirmam que estas manchas escuras são causadas pela água salgada que descongela no verão e escorre pela superfície. A busca por água em Marte começou há 50 anos, quando a primeira sonda foi enviada. As manchas são velhas conhecidas da comunidade científica. Mas foi o estudo de um jovem universitário nepalês, Lujendra Ojha, que sugeriu pela primeira vez que estas marcas poderiam, na verdade, ser água. Os cientistas acreditam que há milhares de anos Marte era banhado por imensos oceanos, como os da Terra, o que indica que o planeta já possa ter abrigado vida um dia. Quem sabe algum vestígio ainda esteja por lá.
A NASA pretende mandar uma viagem tripulada a Marte até 2030. É o próximo passo da humanidade nesta busca incessante por respostas. No Oscar 2015, uma novidade. Foi a primeira vez que a categoria de melhor filme teve 8 indicados. O grande vencedor da noite foi o filme Birdman, com 4 estatuetas, incluindo melhor filme e melhor diretor, com o mexicano Alejandro González Iñárritu. Ele é o segundo diretor latino-americano a receber o prêmio. O também mexicano Alfonso Cuarón levou em 2014. A atriz Angelina Jolie voltou a chamar a atenção do mundo ao fazer uma cirurgia para retirar os ovários e as trompas de falópio, como uma medida preventiva contra o câncer. Ela resolveu fazer o procedimento porque tem um gene que traz 50% de risco de desenvolver a doença. Há 2 anos, Jolie passou por uma remoção total das mamas. A monarquia britânica ganha mais um membro real. Em maio nasceu Charlotte, segunda filha da duquesa Kate e do príncipe William. A menina é a 4ª na linha de sucessão e 5ª bisneta da rainha Elizabeth. Um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland, que acontece pelo menos há 10 anos na Bélgica, ganhou uma edição no Brasil pela primeira vez. E o sucesso foi tanto que a organização do evento anunciou mais 5 edições em terras brasileiras. A cantora britânica Adele lançou um disco novo neste ano. Indo na contramão do mercado, ela não disponibilizou as músicas na internet. Agora, quem quis ouvir o álbum teve que comprar em CD. Mas os fãs foram atrás de Adele e aí ela quebrou mais um recorde. Em 5 dias, o 25 vendeu mais de 2,5 milhões de cópias. Dia 21 de outubro de 2015. Foi nesta data que Marty McFly viajou de volta para o futuro. O acontecimento marcou ainda os 30 anos da saga e foi celebrado durante todo o mês. Michael J. Fox e Christopher Lloyd, os protagonistas da trilogia, fizeram uma maratona em todos os programas de TV nos Estados Unidos. This is the year 2015, Marty. The future. Este ano marcou também o retorno de outra franquia de sucesso, Star Wars. Depois de 10 anos de espera, o episódio 7 finalmente chegou aos cinemas no fim do ano e bateu inúmeros recordes de bilheteria. Só no primeiro dia, o Despertar da Força arrecadou quase 240 milhões de dólares no mundo todo e tirou o título de estreia mais rentável das mãos de Jurassic World, também lançado neste ano. Ainda vem mais recordes por aí, viu? Que a força esteja com eles. Os paulistas voltaram a gritar "é campeão" em 2015. Os 2 principais títulos disputados no país vieram para times da capital de São Paulo. O Brasileirão nem precisou chegar ao fim. O título de campeão veio com 3 rodadas de antecedência. O Timão assumiu a ponta da tabela na 18ª rodada e não largou mais. A taça foi erguida em casa, depois de uma goleada por 6-1 diante dos maiores rivais, o São Paulo. No ano em que o técnico Tite voltou ao comando do time, a Fiel comemorou o hexacampeonato brasileiro, o primeiro título na Arena Corinthians. Quem também estreou a nova casa com taça foi o arquirrival Palmeiras. Pela Copa do Brasil, o goleiro Fernando Praz comandou o Verdão ao tricampeonato. Tanto a semifinal contra o Fluminense,
uma final com o Santos. Decisão nos pênaltis. E o goleirão palmeirense não só defendeu, como também marcou o último gol, que deu o título ao Palmeiras e a vaga na Libertadores de 2016. No velho continente, um paulista nascido em Mogi das Cruzes deu o que falar em 2015. Foi à toa que Neymar está concorrendo pela primeira vez ao prêmio de melhor jogador do mundo, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo. Com o Barcelona, faturou a Liga dos Campeões e infernizou a defesa dos outros times, com mais de 40 gols no ano. Entre eles, essa pintura aí, contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O São Paulo não comemorou nenhum título esse ano, mas fez uma baita festa para se despedir do maior ídolo do clube. 25 anos com a camisa do tricolor, mais de 1.200 jogos, 131 gols, o maior goleiro artilheiro do mundo. E pela última vez como profissional, Rogério Ceni fez a torcida gritar no Morumbi. A Copa América de 2015 trouxe um enredo típico de cinema. O Chile mostrou uma história de suspense e superação para levantar o primeiro troféu do campeonato em mais de 100 anos de história. O Chile respirou cada segundo da Copa América. Em qualquer esquina tinha agitação. Considerada a melhor geração da história, a seleção chilena ainda amargava a desclassificação da Copa no Brasil por centímetros. Pinilha carimbou a trave de Júlio César e por pouco a história não foi outra. E o povo queria a redenção neste ano, nesta Copa América. A pressão foi grande. O Chile passou pelas quartas de final com um placar magro, 1-0 em cima do Uruguai. Na semifinal, outro placar apertado, 2-1 contra o Peru. Enquanto isso, os chilenos viram a forte Argentina aplicar uma goleada sobre o Paraguai. Os hermanos estavam esperançosos, já os chilenos ficaram com um pé atrás. O baque daquela Copa de 2014 voltou na cabeça de cada torcedor. A final foi emocionante. O Chile segurou a Argentina e nos pênaltis conseguiu a tão esperada vitória. Nas ruas, a explosão dos chilenos. Nos bares, escondidos de vergonha, os argentinos curtiam a tristeza. O sentimento de dever cumprido era também o de alívio. A comemoração durou a madrugada toda. Afinal, era preciso tirar da garganta um grito que estava preso há quase um século. O boxe voltou a ficar em evidência em 2015 com a chamada luta do século entre o americano Floyd Mayweather e o filipino Manny Pacquiao. Foram mais de 5 anos para oficializar o duelo e 300 milhões de dólares para os dois pugilistas. Mas o resultado foi frustrante para muita gente. Floyd Pacquiao! De um lado, a invencibilidade de 47 lutas em uma carreira sem nenhuma derrota. Esse era Floyd Mayweather. De outro, o primeiro campeão mundial em 8 categorias de pesos diferentes e 6 títulos mundiais. Este era Manny Pacquiao. De um lado, um homem com histórico violento de brigas e agressões a ex-namoradas, falastrão e provocador. De outro, um atleta religioso, que já foi deputado no Congresso filipino e que detém a patente de tenente-coronel reserva do Exército. 2 lutadores diferentes que chamaram a atenção do mundo.
Todos queriam saber o que aconteceria quando o imbatível Mayweather encontrasse pela frente o campeão de tantas categorias. Em decisão polêmica, Mayweather manteve a invencibilidade ao levar a melhor na decisão unânime dos juízes. Pacquiao não ficou satisfeito com o resultado e acusou Mayweather de fugir do combate. Nem a torcida gostou e vaiou o campeão americano, que provocou o público. Depois disso, Floyd Mayweather teve mais uma luta com o compatriota André Berto. E mais uma vitória. A 49ª dele na carreira. O americano se aposenta como o atleta mais bem pago do mundo, com quase $1 bilhão ganhos em 2015. Amado e odiado, Mayweather foi uma fábrica de dinheiro neste ano. No mundo dos motores, Lewis Hamilton foi incontestável. Se não bastasse entrar no seleto grupo dos trimundiais, o inglês conquistou o ano com supremacia. Na abertura da temporada pelo Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, já tínhamos uma estimativa de como seria o ano. Bem, pelo menos para a Mercedes. E quantos feitos! Vice-campeão, Nico Rosberg foi ao pódio 15 vezes, obtendo 6 vitórias. Já o inglês esteve presente 17 vezes. E se não bastasse isso, levou 11 GPs. Já o inglês sobrou dentro da pista. Que ano para Lewis! Os brasileiros, Charás, Felipe Massa e Felipe Nas, que começaram com tudo a temporada, foram inconstantes, como as equipes deles, Williams Mercedes e Sauber Ferrari. E foi no GP dos Estados Unidos que o hino foi inglês. Hamilton é o campeão com 3 etapas de antecedência. Com isso, Hamilton alcançou em 2015 a marca do ídolo dele no esporte e também tricampeão mundial Ayrton Senna. Em 2015 marcou também o ano dos brasileiros, só que na água. Lácio Schaller, brasileiro com sangue suíço, ele aprontou essa aqui. Saltou de um penhasco com altura maior que a Torre de Pisa na Itália. O salto demorou 4 segundos, mais de 120 km por hora. Após a queda, preocupação da equipe médica, que só é desfeita ao perceber que está tudo bem. E a constatação do recorde mundial de salto em penhasco. Teve também Caio Vaz, campeão mundial de stand-up paddle, que é o surf com remo. Caio se tornou o 3º brasileiro a levantar um caneco da categoria, que começa a ganhar muitos adeptos na América do Sul. E o que dizer de Davi Teixeira, Davizinho Radical? Aos 10 anos de idade, ele se tornou vice-campeão mundial de surf adaptado. O garoto, que é uma lição de vida, foi o mais jovem competidor da história do evento e deu um show. O programa Super Extremo, aqui da Rede TV, mostrou um pouco da rotina de treinos de Davizinho Radical, como ele é conhecido. E o resultado vai além do aprendizado em cima de uma prancha. E o que dizer da tempestade brasileira na principal categoria do surf mundial? Ítalo Ferreira.
Gabriel Medina, Adriano de Souza, o mineirinho, Filipinho Toledo. Todos levaram a bandeira brasileira para o topo da elite das águas nesse ano. O título, é claro, ficou de novo com o Brasil. O campeão do ano passado deu uma mãozinha para o campeão de 2015. Aí, Adriano de Souza só dependia dele. Na disputa contra o havaiano Mason Hu, faltaram ondas boas, Mas o brasileiro conseguiu se virar nas manobras e venceu por 6,83 a 4,70. Pronto! Pipeline foi pintada de verde e amarelo. Dedico muito a esse troféu de campeão do mundo ao meu irmão, que por R$30 ele comprou uma prancha de surf pra mim. E na época eu sei que era muito dinheiro pra ele comprar essa prancha. E hoje eu tô no topo do mundo por R$30. E vale dizer que o ano também vai ficar marcado na vida do australiano Mick Fanning. Olha só o que aconteceu com ele durante uma etapa do Mundial de Surf na África do Sul. Um tubarão atacou o surfista, que conseguiu escapar sem nenhum arranhão. Que susto, hein? E 2015 também revelou outros esportistas, digamos, um pouquinho mais extremos. O que dizer dessa imagem aqui? Rob Madsen, o australiano mais insano do motocross freestyle, ele resolveu surfar. Mas quem é que precisa de prancha? O fera surfa até de moto. Dá pra acreditar? Além de andar na água, ele ainda pegou uma bela onda no Tahiti. Pra ter uma ideia, a proeza levou 2 anos e meio para ser preparada. E você, encararia essa? Outro feito inédito foi esse aqui, ó, um slackline nas alturas com uma bike. É isso mesmo. Foram 6 meses de treinamento para percorrer 18 metros de distância entre um ponto e o outro. Detalhe, a mais de 2.700 metros de altura. E essa turma aqui que saltou do Princess Towers, o segundo prédio mais alto de Dubai. Você percebeu que ali no meio tinha uma tirolesa? Pois é, a coisa é extrema mesmo. Também em Dubai, a terra dos esportes aéreos nas Arábias, temos estes homens pássaros. E sim, eles não estão voando apenas com os paraquedas nas costas, não, mas sim com uma espécie de asa a motor. Por isso ganharam o nome de homens-jato, os famosos Jetmans. Bom, se a tônica desses caras aí é o trabalho em equipe, para Neil Armstrong a coisa funciona assim, de forma solitária. O base jumper se tornou notícia no ano por saltar com um wingsuit de uma montanha na Alemanha, sozinho. Fez tudo, se vestiu, filmou e, claro, saltou. Ai, de salto essa galera entende, viu? Rolou mais uma vez o Desafio das Américas durante a virada esportiva em São Paulo. O campeonato reuniu 13 dos melhores base jumpers do Brasil. Teve gente que não chegou no alto. Outro quase. E esse aqui, por pouco, não levou um morador de rua junto com ele. Faz parte. Quem disse que ser destemido é fácil?
Facilidade nenhuma tiveram esses malucos aí, ó. No deserto de Utah, nos Estados Unidos, nada foi feito para ser tranquilo, ainda mais em cima de uma bike. A edição deste ano do Rampage, competição de mountain bike em desfiladeiros, chamou a atenção, mas não tanto para quem ganhou a parada. E esse moço, Zach Maitun, virou notícia descer estrada num skate. Que é isso? Presta atenção no áudio da câmera. Dá pra ter uma ideia de quanto ele tava. Olha, tava rápido demais, viu? Então espera esse momento aqui. Já adivinhou? Mais de 110 km por hora. Tem louco pra tudo, né? Até para desbravar as montanhas no Líbano. É isso mesmo. O intrépido escalador David Lamar foi até o desfiladeiro de Gord e provou que tudo é possível, numa das mais difíceis escaladas já registradas pelo homem. Mas a recompensa, e que recompensa! Quem não queria subir no topo? Já somos 204 milhões de brasileiros, a maior parte vivendo nos grandes centros. Cidades cheias de vida, de oportunidades e problemas. É muita gente. Quase 100 milhões de brasileiros vivem nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades. E cada uma destas 100 milhões de engrenagens é fundamental. Se uma peça para, o organismo todo pode entrar em colapso. Em São Paulo, o erro de um cidadão, uma pessoa comum, trava a maior metrópole brasileira. Marginal Tietê, um dos principais corredores da cidade. O motorista deste caminhão achou que dava para passar por baixo da ponte, mas não dava. A caçamba ficou presa. Quilômetros e quilômetros de filas. Reflexo no trânsito da cidade inteira. O caminhão só foi retirado 50 horas depois. Outra marginal. Outro dia de caos em São Paulo. Um policial é atropelado durante uma perseguição. O helicóptero Águia da PM aterriza para fazer o resgate, mas não sobe mais. Um helicóptero quebrado em plena marginal do Rio Pinheiros. Outra aeronave tem que pousar com os mecânicos. E a ironia, tudo o que esses motoristas queriam era poder sair voando deste congestionamento. A falta de investimento atrapalha o cotidiano das pessoas, rouba horas de descanso, momentos de lazer com a família. E em algumas situações pode custar ainda mais caro. As cidades endureceram. O dia a dia é massacrante. A vida passou a valer pouco e a dor da morte menos ainda. Nos trens do Rio, outro retrato desta realidade. Um homem é atropelado por uma composição na estação de Madureira, na zona norte da cidade. Em vez de parar a operação para que o corpo fosse retirado, este homem de laranja, funcionário da Supervia, mandou o trem passar por cima da vítima. A concessionária alegou que não precisava parar a composição porque a altura do trem é suficiente para não atingir o corpo sobre o trilho.
A cidade não espera nem a vida, nem a morte. Com tanta gente correndo, há quem queira desacelerar. Em 2015, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, resolveu colocar o pé no freio. Reduziu a velocidade nas duas marginais que cortam a cidade. Medida polêmica. A prefeitura alega que a iniciativa diminui acidentes. A OAB e o Ministério Público discordam, mas a lei vale mesmo assim. E a cidade que não para ficou ainda mais devagar. Com o carro cada vez mais lento e o transporte público cada vez mais cheio, a aposta este ano foi a bicicleta. As ciclovias ganharam destaque e dividiram o espaço dos carros nas ruas. Uma briga por cada centímetro de avenida. Em Curitiba e no Recife, elas também ganharam força. Polêmica ao pedalar, polêmica ao clicar. Os aplicativos de telefone que serviam para aproximar as pessoas agora transportam passageiros. Na tela do celular, o caminho mais curto para o trabalho, o horário do ônibus. Também dá para chamar um táxi ou algo parecido. O Uber, serviço de carro executivo, criou o maior rebuliço nas grandes cidades brasileiras. De um lado, os taxistas, que se sentem prejudicados pela concorrência que consideram desleal. De outro, os motoristas do Uber, que querem o direito de trabalhar legalmente na cidade. Os taxistas se mobilizaram, fizeram protestos. A disputa chegou a esbarrar na violência. Gosto de ganhar dinheiro fácil, hein, bacana? Tá não, irmão, é errado. O traficante também trabalha. As câmaras municipais do país todo foram mobilizadas para encontrar uma solução. O Uber é legal? Tem que ser regulamentado? Como? A proibição em algumas cidades foi imediata, mas o debate deve atravessar 2016. E no fim do ano, mais uma tragédia. Mais de 500 anos de história quase destruídos em poucas horas. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu da Língua Portuguesa na região central de São Paulo. Dezenas de bombeiros foram enviados para combater as chamas. Por sorte, se é que a gente pode dizer assim, o museu estava fechado para o público. Uma pessoa que trabalhava no local morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O Brasil entrará hoje à noite em 2016 menor do que era lá atrás em 2014. Isso não só porque não cresceu, mas também porque encolheu. Mas tem saída. Muita gente fez de 2015 o ano da independência. Em agosto, o país entrou oficialmente em recessão. E as estimativas são péssimas. O Brasil deve ficar de 3 a 13,5% menor este ano. Os números do terceiro trimestre mostraram que a crise é ainda mais profunda. O dinheiro está mais caro no banco por conta dos juros e muito mais barato no supermercado por conta da inflação. Se for lá fora, então, o real está valendo bem pouquinho. Para grandes empresas e para o próprio governo também ficou mais difícil. A nota de bom pagador foi rebaixada e pegar dinheiro no exterior ficou mais caro. Mas existe um ativo, como se diz no mercado financeiro, que fica valorizado na crise. Uma coisa que o brasileiro tem e muito: criatividade. Carmen perdeu emprego em 2015. Ela e outros 1.200.000 brasileiros. Perdeu a carteira assinada, mas não a esperança. Ela, que já fazia salgadinhos em casa para os filhos, passou a fazer dos quitutes uma fonte de renda. Adriana foi outra vítima do desemprego. Ela também apostou no ramo dos alimentos para virar o jogo. Com a ajuda de 2 sócios, produz congelados sem glúten e sem lactose. A Adriana não só superou o fantasma do desemprego, como se tornou parte da solução. Hoje, ela é quem gera empregos. Já tem 4 funcionários com carteira assinada. 2015 foi um ano ruim para o mercado, mas não para elas. É gente comum que não deixa a roda da economia parar o país. Estou na luta.
e quero crescer mais. Eu quero virar uma grande fornecedora. O ano foi marcado por manifestações, movimentos de rua contra o governo da presidente Dilma. Muitos protestos tiveram bandeiras mais específicas, como a educação. Março, abril, agosto. Milhares de pessoas nas ruas para protestar contra o governo da presidente Dilma. Em Brasília, o pichuleco, boneco que faz alusão ao ex-presidente Lula vestido de presidiário, roubou a cena. Agora, no fim do ano, a multidão voltou embalada para a rua pelo processo de impeachment. Mas não foi só o Planalto que estremeceu com a voz do povo. Em Curitiba, uma greve de professores apoiada por estudantes deu início a uma série de manifestações públicas. Irredutível, o governador Beto Richa, do PSDB, não atendeu às reivindicações e reprimiu duramente os manifestantes. O Centro Cívico de Curitiba se tornou uma praça de guerra. A repercussão dos protestos custou a popularidade do governador e o cargo do secretário de Segurança. Em São Paulo, a insistência de estudantes fez o governo que comanda o estado mais rico do país há 20 anos voltar atrás. Alunos ocuparam cerca de 180 escolas contra o plano de reorganização que impactaria a vida de 500 mil de estudantes e professores. Em entrevista exclusiva ao É Notícia da Rede TV, o governador afirmou que manteria o plano. Os senhores vão manter, o governo não pretende recuar, a reorganização passa a vigor, começa a vigorar a partir do começo do ano que vem. Não tem recuo nisso. Óbvio. Não, a reorganização já está feita. Praticamente 90% do estado não tem nenhum problema. Mas, uma semana depois, com a ocupação das escolas ganhando cada vez mais as ruas e as manchetes, Geraldo Alckmin achou melhor esperar. Por isso, nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola com a comunidade, com os estudantes e, em especial, com os pais dos alunos. Em 2015, grandes artistas deram adeus. Além da saudade, cada um deles deixa um legado que ficará na lembrança de todos nós. Legado como o de Tomi Otaki, que se confunde com a paisagem de São Paulo. Nascida no Japão, mas brasileira de corpo e alma, Tomi se foi aos 101 anos de idade. A dama das artes plásticas, como ficou conhecida, se consagrou com as obras abstratas, suaves e coloridas, mesmo em aço e concreto. Trabalhadora incansável, produziu até o fim. Pintou de verde e amarelo o nome Tomi na história da arte nacional. Em abril, Antônio Abujanra deixou vazio o mundo do teatro e da televisão. Ator, diretor e dramaturgo, Abu, como era carinhosamente chamado, era um artista de múltiplos talentos. Tinha mais de 60 anos de carreira dedicada ao cinema, à televisão e ao teatro, onde iniciou a trajetória. Dinheiro, meu velho. Tutu. Artista inquieto, Abu sempre foi um provocador por excelência. Ai de mim! Provocações, meu Deus do céu, outra vez essa palavra na minha vida, provocações, o que deveria ter aqui agora? Daí o nome do programa que ele comandou por 15 anos na TV Cultura, sempre na busca de uma única resposta. O que é a vida? Ícone da música caipira, Inesita Barroso foi outra figura memorável que nos deixou em 2015. Aos 7 anos, ela conheceu a viola, eterna companheira. Além de cantora, a rainha da cultura popular desfilou talento pelo teatro e pelo cinema.
mas foi a televisão o palco preferido. Um dia veio o lanceiro, naquele aperto da praça, 25, francamente foi de graça. O programa Viola Minha Viola, da TV Cultura, espalhou durante 35 anos pelos 4 cantos do país as modas do sertanejo brasileiro. E tantos outros. O estilo que ficou mais pobre com a morte de José Rico, da dupla Milionário José Rico. Os sertanejos venderam mais de 30 milhões de discos ao longo de mais de 43 anos de carreira. Zé Rico morreu aos 68 anos, vítima de infarto. O novo sertanejo também perdeu um grande talento em 2015. Cristiano Araújo morreu junto com a namorada Alana Moraes, de 19 anos, quando o carro em que estavam capotou em uma rodovia em Goiás. Um acidente que chocou o país e emocionou milhares de fãs. É o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente. Um dos pneus do carro do cantor, que voltava de um show, se soltou totalmente da estrutura e causou a tragédia. O carro ainda estava em alta velocidade, a 180 km por hora. Eu preciso de um remédio que cura essa saudade, que diminua a dor. Aos 13 anos, Cristiano gravou seu primeiro CD. Porém, foi apenas em 2011, com a música Efeitos, que o cantor conheceu o sucesso. Preciso de um antídoto que salve esse amor, me tire os sintomas e me cause dor. No auge da carreira, Cristiano fazia uma média de 25 shows por mês e arrastava multidões. A balada é disponível, hoje eu sou terrível, hoje eu sou terrível. O futebol perdeu em junho um dos maiores volantes da história do Santos e da seleção brasileira. José Eli de Miranda, o Zito, morreu aos 82 anos, na cidade onde deu muitas alegrias ao Peixe. Durante 15 anos na equipe santista, Zito eternizou a parceria com Pelé, Pepe e companhia. Além dos mais de 20 títulos que conquistou pelo Santos, Zito ainda prestou um último grande serviço ao time da Vila Belmiro e ao futebol brasileiro. Foi ele quem revelou o craque Neymar, joia mais valiosa da torcida brasileira. Modelo internacional, atriz e apresentadora, Beth Lago foi eclética ao longo de seus 60 anos de vida, encerrados depois de 3 anos de luta contra um câncer na vesícula. Durante 15 anos de sucesso nas passarelas, Beth ganhou status de musa no mundo da moda. Uma das maiores estrelas da extinta TV Tupi, Odete Lara deixou o Brasil menos belo em fevereiro deste ano. Odete conquistou a fama com uma beleza incomum. Virou ícone do cinema novo ao atuar em mais de 40 filmes. Ela não está acostumada, mas aprende logo. Além do dom da interpretação, ela também se entregou ao mundo da música. Chegou a gravar com grandes nomes, como Baden Powell e Vinícius de Moraes. Fizesse de mim um mulambo qualquer. Herda também no cinema internacional. Conhecido pelas atuações nos filmes Senhor dos Anéis e O Hobbit, Christopher Lee morreu aos 93 anos. Lee se tornou mundialmente famoso ao protagonizar o vampiro Drácula em 11 filmes. Em 2009, o ator britânico foi homenageado com o título de Sir em reconhecimento à carreira. Christopher Lee manteve-se ativo e criativo durante toda a vida. Para comemorar o aniversário de 92 anos, lançou um álbum de heavy metal
e se tornou o cantor mais idoso a emplacar uma canção nas paradas americanas. Mais de 50 discos gravados, 16 prêmios Grammy recebidos e quase 60 anos de carreira. A trajetória de B.B. King ficou marcada na história da música mundial. A lenda se despediu dos fãs e de Lucille, como chamava carinhosamente a guitarra preferida aos 89 anos. Em 2012, durante festa na Casa Branca, B.B. King fez parceria com o presidente Barack Obama e cantou Sweet Home Chicago, um dos maiores sucessos da história do blues. Baby, don't you wanna go? Same old place, Sweet Home Chicago. Eu sou o primeiro oficial. Esse é o capitão James Kirk. Leonard Nimoy, ator que interpretou o Sr. Spock na série e nos filmes da franquia Jornada nas Estrelas, morreu em fevereiro, aos 83 anos, vítima de uma doença pulmonar. Vida longa e próspera. O ator Cláudio Marzo, famoso com personagens como o Velho do Rio em Pantanal, morreu em março, aos 74 anos, em decorrência de complicações de um enfisema pulmonar. Mais uma vez, Everett, o perigote das mulheres está no pedaço. Também em março, o personagem mais galanteador do Brasil dava adeus. O humorista Jorge Loredo, intérprete de Zé Bonitinho, morreu no Rio de Janeiro em decorrência de falência múltipla de órgãos, aos 89 anos. Stop, boy. Não bote a mão em mim, eu não gosto de homem. Toda vez que o homem coloca a mão em mim, eu fico cheio de coceira. Em maio, o ator Elias Glazer, de 81 anos, morreu no Rio de Janeiro por falência circulatória, depois de sofrer uma queda, ter quebrado 5 costelas e perfurado o pulmão. Em janeiro, o surfista catarinense Ricardo dos Santos, de 24 anos, foi assassinado na praia da Guarda do Embaú, em Santa Catarina. Ele teria discutido com 2 pessoas, um policial militar e o irmão do PM, menor de idade, que estariam consumindo drogas na frente da casa do surfista. Ricardinho foi atingido por 3 tiros entre o tórax e o abdômen. O atleta passou por 4 cirurgias, mas não resistiu. O policial e o irmão foram detidos. No começo de dezembro, uma das artistas mais completas do Brasil nos deixou. Marília Pera era cantora, diretora, bailarina, produtora e coreógrafa. Trabalhou em mais de 50 peças, quase 30 filmes e cerca de 40 novelas, minisséries e programas de televisão. Ela lutava contra um câncer de pulmão há 2 anos e morreu em casa, ao lado da família. O ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, morreu aos 81 anos em decorrência de um câncer de próstata. Juvenal foi um dos maiores dirigentes da história do time tricolor, presidindo o clube em 2 períodos por 4 mandatos. Morreu aos 70 anos Leme, o líder do trio Motorhead. Ele batalhava contra problemas cardíacos causados pelo abuso de álcool e cigarro e descobriu recentemente um câncer. Leme era considerado uma das lendas do rock. A retrospectiva 2015 fica por aqui, na esperança de um 2016 melhor. E que imagens como estas sejam substituídas por imagens assim. Uma boa noite e feliz 2016.